A Bíblia é o livro mais distribuído e o mais lido no meio cristão. As histórias e informações contidas nela significam vida para muitos que creem. E se você tivesse a oportunidade de acompanhar a história da Bíblia em ordem cronológica? Nessa série de vídeos, você vai ter a oportunidade de acompanhar um breve informativo da história sagrada em ordem cronológica. Nesse primeiro vídeo, vamos montar uma linha do tempo da Bíblia. Então, se você já quiser adiantar essa viagem e começar pela criação de Adão, eu sugiro que você pule esse vídeo e assista a parte 2. Se você quiser acompanhar a construção da linha do tempo, sugiro que você fique nesse vídeo. Eu recomendo também que você pause o vídeo sempre que um texto bíblico for citado, para evitar que você fique perdido. Nesse vídeo, nós vamos começar a montar nossa linha do tempo da Bíblia. Para começar a nossa linha do tempo, a gente precisa usar uma data base do ponto de vista histórico para que a gente comece a partir dela. Como é que a gente vai fazer isso? A gente precisa encontrar na Bíblia uma ocasião inquestionável para os historiadores. A data dessa ocasião vai servir para a gente como ponto de partida para a gente montar a nossa linha do tempo. Então, a data mais confiável que a gente pode usar para essa viagem é o ano de 539 a.C. O que aconteceu? Nesse ano, o Império Babilônico foi conquistado pelo exército medo-persa. Acontece que esse evento também é registrado na Bíblia, mais especificamente em Daniel, capítulo 5, versículo 30. Daniel presenciou esse conflito. Ele viu a alternação de poder entre o Império Babilônico e o Império Medo-Persa. Então, o ano de 539 é confirmado por diversas fontes históricas. A maioria dos historiadores concordam que essa data é confiável. Então, nós vamos trabalhar nossa linha do tempo em cima dessa data de 539. O nome do último rei de Babilônia nessa época foi Nabonido. Um documento histórico chamado de Crônica de Nabonido consta a suposta data em que seu império foi tomado pelos medos e pelos persas. Ela corresponde ao que entendemos hoje como uma data aproximada ao 5 de outubro do nosso atual calendário gregoriano. Então parece que foi em 5 de outubro de 539 que os medos e os persas venceram a potência babilônica. Em razão de uma nova potência surgir, se faz necessário que os reis dessa potência comecem a governar. O primeiro rei dessa potência medo-persa foi Ciro II. Segundo o texto de 2 Crônicas, capítulo 36, os versículos 2 e o versículo 23, e o contexto de Esdras, capítulo 1, mostra que Ciro orientou que os judeus voltassem para Israel e reconstruíssem a cidade de Jerusalém. Essa declaração foi feita no seu primeiro ano de governo. Então, aparentemente, esse primeiro ano de governo só foi computado a partir do fins de 538 a.C. até fins de 537 a.C. Levando em conta que a viagem de Babilônia a Jerusalém durasse cerca de 4 meses, conforme mostra Esdras capítulo 7, versículo 9, a gente pode entender que, conforme mostra Esdras capítulo 3, os versículos 1 e 6, os judeus se instalaram em Judá por volta do 7º mês, 537 a.C. Esdras capítulo 3, versículo 1, mostra que na altura do 7º mês de outubro de 537, os israelitas já tinham ocupado suas cidades em Israel para a restauração de sua adoração. O 7º mês judaico está entre o nosso setembro e outubro. Mas por que eles voltaram para Israel? O texto de Esdras capítulo 3, versículo 2 dá a resposta. Lá diz que eles voltaram para fazer ofertas de adoração a Jeová.
Então, aquela ocasião foi o cumprimento de uma profecia de Jeremias, capítulo 25, os versículos 11 e 12, e o capítulo 29, versículo 10. Nesses textos, Deus revela por meio de Jeremias que a terra de Israel seria um monte de ruínas no período de 70 anos. E no fim desses 70 anos, a adoração a Jeová seria restabelecida. Logo, a adoração a Jeová foi restabelecida quando os judeus voltaram para fazer ofertas depois do exílio babilônico. A gente viu que o exílio durou 70 anos, conforme mostra a profecia. Será que a gente pode confiar que a desolação de Jerusalém durou mesmo 70 anos literais? Sim, porque o profeta Daniel também tinha entendido que os 70 anos que Jeremias escreveu estavam terminando. Isso está escrito em Daniel, capítulo 9, os versículos de 1 a 3. Então, naquela ocasião que Daniel tinha entendido a profecia, ele estava no primeiro ano de Dário, ou Dario, filho de Assuero, que era um governante medo. Bom, agora a gente sabe que os 70 anos de desolação terminou em 537. Mas quando começou? Então, correndo o risco de parecer redundante para alguns, os 70 anos de desolação começou 70 anos antes. Se a gente levar a sério, vamos voltar para o 7º mês do ano 607 a.C., que foi o último mês antes dos 70 anos que as terras dos judeus ainda tinham alguma soberania. Naquele ano, Gedalias, que foi o rei designado governador, foi assassinado. Foi nesse evento que deu partida aos 70 anos de desolação, conforme mostra 2 Crônicas 36, os versículos 20 e os versículos 21. Então foi nesse evento que deu partida aos 70 anos de desolação, conforme mostra 2 Crônicas, capítulo 36, os versículos 20 e o versículo 21. Antes de 607, havia um período dos reis de Israel das 10 tribos e de Judá das 2 tribos. De acordo com os dados presentes na Bíblia sobre os reis e tempos que eles reinaram, esse período compreende cerca de 390 anos de história. É curioso que em Ezequiel capítulo 4 mostra um período profético em que Israel carregaria 390 anos de culpa e no fim desses 390 anos culminaria na destruição de Jerusalém em 607. Se a gente contar 390 anos para trás, a partir de 607, nós vamos chegar a 997. O que aconteceu em 997? Nesse ano, Jeroboão rompeu com o reino de Israel das 12 tribos e passou a governar de forma separada, passando a desviar Israel de seguir a Jeová e os fez pecar com um grande pecado, conforme mostra 2º livro de Reis, capítulo 17, versículo 21. Foi nessa ocasião que o reino composto de 10 das 12 tribos se separou da sede em Jerusalém. Então vamos recapitular até aqui. A adoração dos judeus foi restabelecida em 537. Com mais 70 anos de desolação, chegamos a 607. Com mais 390 anos, estamos em 997. Foi em 997 que o reino de Israel foi dividido em um reino de 2 tribos e outro de 10 tribos. A gente está em 997. O que aconteceu? Esse ano foi o último ano de Salomão e o ano em que Jeroboão, por assim dizer, dividiu o reino. Salomão governou por 40 anos. Isso significa que ele começou a governar em 1037 a.C. 1 Reis capítulo 6, versículo 1 diz que o templo foi construído dentro do reinado de Salomão. Mais precisamente no 2º mês do 4º ano de governo. Então, 3 anos completos e um mês leva a gente para meados de abril e maio, entre abril e maio de 1034, com o período inicial da construção do templo. O mesmo texto de 1 Reis
capítulo 6, versículo 1, diz que o templo começou a ser construído no 480º ano depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito. Esse texto é significativo. Aqui, o número no hebraico está em forma ordinal. Convertendo para os números cardinais, que são os números completos, a gente chega a um número de 479. Então, se a gente acrescentar 479 anos, que foram os anos completos, a partir do ano da construção do templo, nós chegamos ao ano de 1513 a.C. Então, 1513, supostamente o ano em que, de acordo com 1 Reis, capítulo 6, versículo 1, os israelitas saíram da terra do Egito. Vamos recapitular. A adoração dos judeus foi restabelecida em 537. Com mais 70 anos de desolação, chegamos em 607. Com mais 390 anos, estamos em 997. Com mais 40 anos do reinado de Salomão, vamos para 1037. Menos 3 anos e um mês, vamos para o ano de 1034. Somando 479 anos a partir de 1034, nós vamos para o ano de 1513, que foi o ano em que os israelitas saíram da terra do Egito. Dado que foi em 1513 que os israelitas iniciaram o êxodo, temos mais informações que nos ajudam a chegar ao ano em que Adão foi criado. Então vamos lá. Em Êxodo capítulo 12, versículos 40 e 41, diz que a morada dos filhos de Israel, que haviam morado no Egito, foi de 430 anos. Ou seja, no final dos 430 anos, os israelitas saíram do Egito e aceitaram viver de acordo com a lei, por meio do pacto da lei ou pela aliança da lei. No início dos 430 anos, o que aconteceu? Aconteceu outro pacto, ou outra aliança, dessa vez feita com o próprio Abraão. A gente pode ter certeza disso pelo contexto de Gálatas capítulo 3, mais precisamente no verso 17, onde confirma que os 430 anos é um espaço ou um hiato entre dois pactos feitos, um feito com Abraão e outro feito com o povo de Israel. Quando a aliança com Abraão foi feita, se a gente somar 430 anos a partir de 1513, chega-se a 1943, quando Abraão tinha aí seus 75 anos de idade, como mostra Gênesis capítulo 12, versículo 4. Muito bem, a gente está no ano de 1943 a.C. Já temos o dado que Abraão tem 75 anos de idade. Vamos recapitular. Adoração dos judeus, estabelecida em 537. Com mais 70 anos de desolação, chegamos a 607. Com mais 390 anos, estamos em 997. Com mais 40 anos do reinado de Salomão, vamos para 1037. Menos 3 anos e um mês, vamos para o ano de 1034. Somando 479 anos a partir de 1034, vamos para o ano de 1513, que foi o ano em que os israelitas saíram da terra do Egito. Somando 430 anos a partir de 1513, vamos para 1943, o período contemporâneo de Abraão. A partir daqui fica fácil fazer o cálculo retroativo. Se Abraão tinha 75 anos em 1943, e lembrando que naquele mesmo ano, Tera, pai de Abraão, morreu com 205 anos, significa então que quando Abraão nasceu, Tera tinha 130 anos. Gênesis capítulo 11, versículo 26, diz que Tera começou a ter filhos com 70 anos de idade. Então, visto que Abraão nasceu quando Tera tinha 130 anos, parece razoável concluir que Abraão não era primogênito. Na verdade, é bem provável que Arã ocupava essa posição por morrer bem antes que Abraão. Vamos recapitular. A adoração dos judeus, estabelecida em 537, com mais 70 anos de desolação, chegamos a 617. Com mais 390 anos, chegamos a 997. Com mais 40 anos do reinado de Salomão, 1037. Menos 3 anos e um mês, 1034. Mais 479. Vamos para o ano de 1513, ano em que os israelitas saíram da terra do Egito.
mais 430 anos a partir de 1513, 1943. Período em que Abraão estava com 75 anos de idade. Se a gente somar 75 anos a partir de 1943, nós vamos chegar em 2018, antes de Cristo, o suposto ano em que Abraão nasceu. Se Abraão nasceu em 2018 a.C., Tera nasceu em 2148 a.C. Consequentemente, Naor nasce em 2177. O texto da Bíblia vai mostrar aqui mais patriarcas, entre Abraão e Noé. Mas a ordem dos fatores aqui não vai alterar o produto. Então, se a gente seguir essa progressão, nós vamos entender que Eber nasce em 2303. Consequentemente, Arpaxade nasce em 2368. Arpaxade nasceu 2 anos depois do dilúvio. Então, se a gente somar 2 anos a partir da data de Arpaxade, que ele nasceu, a gente vai ter 2370 como o ano do dilúvio. A partir de 2370 anos, temos informações suficientes em Gênesis capítulo 5, versículo 3 a 29, e Gênesis capítulo 7, versículos 6 e 11, para chegarmos ao suposto ano da criação de Adão. O dilúvio aconteceu quando Noé tinha 600 anos. Isso significa que ele nasceu em 2970. Noé tinha 84 anos quando Enos morreu. Então Sete nasce em 3896. Sete nasce quando Adão tinha 130 anos, então Adão foi criado no ano de 4026 a.C. Entre 2370, que foi a data do dilúvio, até Adão, a gente tem 1656 anos. Então, nós temos aí entre 2370 e 4026, 1656 anos. E chegamos a 4026 como a data da criação de Adão. Agora nós temos a data de 4026. E a partir daqui, podemos começar a nossa viagem pelas histórias da Bíblia em ordem cronológica. Então vem comigo na parte 2. Que a gente se vê lá.